Senhores, muito boa tarde. André, boa tarde. Boa tarde, Ronald. Boa tarde a todos. É com imenso prazer que eu quero anunciar hoje mais um evento da nossa série Webinars de Gestão de Conhecimento, que iniciou ano passado e agora na sua 33ª edição aqui. Então, queria falar um pouco da FNQ, para quem não conhece. Nós fomos fundados em 1991, por 39 empresas, com a preocupação de prepará-las, o Brasil, para uma abertura de mercado já anunciada. Então, nós evoluímos na disseminação de ferramentas de gestão da qualidade e, posteriormente, nós nos transformamos num defensor da qualidade da gestão. Hoje, nós desenvolvemos e atualizamos um modelo chamado MEG, Modelo de Excelência de Gestão, está na sua 21ª edição, e tem 8 fundamentos, vários temas e 117 processos que nós aplicamos às organizações pequenas, grandes, áreas públicas, privadas, no intuito de melhorar a gestão das empresas. Temos também publicações, melhores práticas e eventos disponíveis e uma série de outros serviços. Então, essa é a FNQ. Eu queria agradecer ao patrocínio do Bradesco, ao apoio educacional da FEComércio, do SENAC e SESC do Rio Grande do Sul, e o apoio institucional do Movimento Mato Grosso do Sul Competitivo, MS Competitivo, da União Brasileira para a Qualidade, UBQ, e do Movimento Catarinense pela Excelência Santa Catarina. Bom, me apresentando aqui, meu nome é Dalcha, sou engenheiro elétrico de formação e eu atuei em várias empresas, sempre na área de inovação, gestão em processo, e na Siemens eu atuei por mais de 30 anos com esses temas. Então, eu coordeno desde 2019 a FNQ, com muito orgulho, e passo, então, já a apresentar nosso convidado, André Luiz Godoy. Ele é graduado em administração pela UFMG, ele é mestre de administração pública pela EBAP-FGV, é diretor de administração da FINEP, diretor da BDE, ele é conselheiro do SEBRAE Nacional e exerceu cargo de superintendente de modelagem corporativa e gerente de tecnologia da informação, além de ter atuado como especialista em gestão de políticas públicas e governo na Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado do Rio de Janeiro. Ele foi professor e consultor da Fundação Getúlio Vargas e tem experiência em gestão de projetos, avaliação de políticas públicas, gestão e governança, gestão de tecnologia da informação e processos e cursos humanos. É um grande currículo, uma grande experiência e ficamos muito contentes de tê-lo aqui conosco. André, muito obrigado por tê-lo conosco aqui. Tenho certeza que nosso bate-papo vai ser bastante rico. Então, se me permitir começar, eu vou fazer algumas perguntas para você, vai ser um bate-papo. Todos que tiverem interesse de colocarem perguntas, o chat está aberto, as perguntas vão ser feitas no chat, e, na medida do possível, eu vou passá-las para o André durante esse bate-papo. Bom, eu queria, antes de começar, eu perguntar primeiro, entre duas perguntas, o que é inovação, o que faz a FINEP. Então, eu achei melhor começar com a pergunta, até para definir as estratégias, a missão, os fomentos, as parcerias da FINEP. O que a FINEP entende como inovação e por que é o foco principal da FINEP, que entendem que inovação é os mais importantes fomentos para o país. Então, queria passar essa primeira questão para o André em termos de inovação como um todo. Bom, Ronald, antes de tudo, boa tarde aí a todos. Acho que é um prazer estar aqui hoje, num fórum tão qualificado, podendo falar um pouquinho sobre investimento público em inovação, tanto em universidades, empresas, seja onde ela vai acontecer, sobretudo nas empresas. E já dando um direcionamento aqui para a pergunta, nosso entendimento, obviamente que existe um entendimento dentro do Manual de Oslo, em relação ao que é inovação, um bem ou serviço novo, ou significativamente melhorado. Pode ser uma inovação de produto, pode ser uma inovação de processo, eventualmente até de marketing, modelo organizacional, modelo de negócio. Então, o conceito de inovação é bem amplo. Aqui na FINEP, a gente tem um foco muito forte no investimento
na inovação tecnológica, né? Então, tanto em processos quanto em produtos, sejam eles novos para a empresa, para o país ou para o mundo, né? Vai depender muito ali do impacto da inovação, vai depender muito da inovação em si, né? O quão disruptiva ela é. Cada vez mais a gente vem também tendo iniciativas onde a tecnologia em si não é a grande inovação, mas o uso que ela tem para um novo empreendimento, né? Então, aí a gente vai falar de empreendedorismo, modelo de negócio, que é também o nosso foco aqui, né? Então, basicamente, a gente tem esse entendimento aqui dentro, né, da FINEP, que as inovações podem ser incrementais ou disruptivas, né? Temos instrumentos aqui, né? O Brasil tem, né? A FINEP tem, mas outros países do mundo têm também adequados a cada tipo, né, de inovação. Aquela disruptiva normalmente vai ter um grau de incerteza tecnológica muito maior. Aquele incremental como o próprio nome diz, vai ser alguma questão mais gradual, mas nós também entendemos isso como um processo de inovação. Afinal de contas, até mesmo para que a gente possa ser disruptivo, é necessário que pouco a pouco você vá galgando, né, pequenos degraus ali para poder chegar eventualmente um salto tecnológico, né? O salto tecnológico é feito de acúmulo também. Então, Essa linha é uma pergunta para você, em termos, você falou vários tipos de inovação, mas assim, eu diria assim, num aspecto, né, da inovação disruptiva, da inovação que traz aí novos produtos, serviços, e fomenta a economia. Como é que você coloca o Brasil em relação, né, a outros países em nível internacional no que tange inovação? Assim, obviamente tem potencial de melhoria, senão não existiria a FINEP, certo? Então, eu queria que você colocasse assim, como é que nós nos localizamos nesse Acho ranking? que um grande mapa para nós, né, assim, de quem está na área de inovação e ciência, né, sobretudo na parte de inovação, agora quando a gente está tratando, é o Índice Global de Inovação, né? Então, o Índice Global de Inovação, o Brasil hoje é o 57º, né? E agora aqui o índice para esse ano, nós galgamos 10 posições aí nos últimos 3 anos, né? Positivamente, isso é um olhar positivo, né, que pode se ter. Obviamente, não está numa posição confortável, né? 57º está muito aquém aí do que o país precisa, né? O olhar positivo é que quando nós cruzamos esses dados com o nível de desenvolvimento, considerando o nível de desenvolvimento, tá, a nível de renda per capita do brasileiro, né? O país se destaca, tá? Ele se destaca porque tem instituições consolidadas, as nossas instituições de ciência e tecnologia são um parâmetro internacional, né? Então, são boas as instituições, formamos pessoal qualificado. As nossas empresas de ponta, né, aquelas empresas que trabalham com tecnologia, elas têm uma capacidade de absorção de tecnologia muito grande, tá? Comparável internacionalmente. Então, nossas empresas, sim, são modernas, né? Obviamente que a gente tem a quantidade de empresas que estão nesse segmento não é o total de empresas do Brasil, né? Então, essa é a grande questão, né? Que acaba jogando os nossos níveis de produtividade mais para baixo, porque você tem um nicho específico de empresas que são modernas, competitivas internacionalmente, né? Que são aquelas empresas inovadoras, e, por outro lado, você vai ter uma grande massa de empresas que estão ali num nível de produtividade mais baixo, né? Como desafio aqui, né, para nós aqui, né, brasileiros, né, das nossas empresas brasileiras, a gente tem um desafio forte, né, na parte de educação, de fortalecimento lá das cursos de engenharia, ciências, matemática e tecnologia, né? O Brasil está muito abaixo quando a gente compara isso com outros pares internacionais, né? Nós investimos um percentual do PIB, né, maior do que os países latino-americanos na média, tá? Brasil 1,3, mas muito abaixo do que China, do que Coreia, do que Estados Unidos investem, né? A gente sempre tem os exemplos, né, que a gente gosta de citar como exemplos recentes, né, de países que galgaram posições de forma muito rápida, né? China e Coreia vem à mente, né? Mas tem outros que estão aparecendo aí, Vietnã, Índia, que são surpresas, tá? São surpresas. É bom a gente estar bastante par do que vem acontecendo, porque isso é uma corrida, né?
Se a gente não investir em tecnologia, né, em inovação tecnológica, a gente fica para trás nessa corrida. Gosto de dizer que é subir uma escada rolante que está descendo, né? Se você parar, você não começa do mesmo lugar que você parou, você começa lá de baixo de novo. Então, O André, como é que você enquadra a China? Você comentou a Coreia. Como é que você... Porque a gente ouve muito da China, a gente vê novos produtos, não só aqueles produtos de baixa qualidade. Então, eu queria ver como é que você avalia, né, esse país. A China sim, a gente fala, né? China e Estados Unidos são os dois líderes, né, mundiais, com modelos políticos bastante distintos, né? Uhum. Mas existe, sim, uma convergência, né? É uma competição brutal em ambos os países, né? Então, com modelos distintos, mas a Uhum. competição interna é muito grande. Isso favorece a inovação, né? Uhum. Favorece o desenvolvimento tecnológico. O investimento da China vem sendo muito forte. É um país muito diferente, né? Claro. Uhum. Os números são muito diferentes. É como comparar também com os Estados Unidos, é sempre um processo muito difícil. Uhum. Mas percentualmente, quando a gente fala, né, eles estão bem adiante. O investimento é muito massivo, Uhum. né? Quando a gente compara aqui com o Brasil, né, propriamente. Beleza. Ok. Em termos de Brasil, né, existem vários atores, né, que atuam, né, atores que atuam, bom, atores que trabalham a favor da inovação. Por exemplo, eu trabalhei na FAPESP durante 8 anos, então eu queria que você explicasse agora, começasse nosso bate-papo, qual é o papel, né, da FINEP nesse sistema, né, e contar um pouco qual foi a origem, né, quando foi concebida, qual era a ideia, a estratégia hoje. Acho que é interessante você, né, conceitualizar e colocar a FINEP hoje nesse âmbito da inovação no Brasil. Assim, a FINEP, bom, vamos lá, né? Acho que não tem como falar da FINEP, tem que falar do sistema, né? Do sistema todo, né? Não vou citar todos os atores, senão a gente ia ficar aqui num processo bastante longo, né? Mas a FINEP é uma agência de promoção da ciência e inovação, né? A gente financia projetos de ciência e inovação, principalmente inovação tecnológica, né? Ela é vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, e no nível federal, para além da FINEP, né, nós temos o CNPq, né, que eu acho que todo mundo que já passou na universidade conhece, né, com um incentivo muito forte à pesquisa básica. Nós temos a CAPES também, né, ainda no Ministério temos a Embrapi e temos o BNDES, né, também juntamente com as empresas, mais lá na frente, né, nas atuações relacionadas à implantação de projetos, né. No nível estadual, nós temos todas as fundações de amparo à pesquisa. Cada estado vai ter a sua fundação de amparo à pesquisa e normalmente vai ter um banco de desenvolvimento ou uma agência de fomento, vai depender um pouquinho do estado. Esse aí é o ecossistema de financiamento, né, de projetos de inovação, né? Obviamente, você vai ter os executores, que são propriamente as empresas, e as universidades, né? E os institutos, né? São os atores que efetivamente executam a inovação tecnológica, né? Ou a pesquisa, né? Pesquisa e desenvolvimento. A FINEP, em particular, né? Ela vai ter instrumentos para cada uma das etapas da rota de desenvolvimento tecnológico. Começa lá na pesquisa básica, no início, vai passando pelo desenvolvimento tecnológico, pesquisa aplicada, até chegar ao produto no mercado, que é onde efetivamente a inovação acontece, né? Alguns autores gostam de dizer que a inovação só acontece quando o primeiro produto é vendido. Até então é uma invenção, é uma pesquisa, né? Não é a inovação propriamente dita. Então, a FINEP atua em cada uma dessas etapas. Na pesquisa básica, ela faz financiamento a universidades, institutos de ciência e tecnologia, por meio de instrumentos que a gente convenciona dizer não reembolsáveis, né? Fundo perdido. Trabalha também lá na ponta quando está entrando no mercado com operações de crédito subsidiadas, né? Ou mesmo, e sobretudo, ou mesmo não, na verdade, sobretudo, que é a grande questão, a subvenção econômica para projetos de inovação tecnológica de conteúdo disruptivo,
bem como aporte de fundos de investimento de capital de risco. Então, a FINEP aporta recursos em fundos de investimento de capital de risco, bem como tem um fundo próprio para investimento em empresas inovadoras, né? Lá atrás, em 2000, quando a gente começou a trabalhar com fundos de capital de risco, a gente costumava chamar as pequenas empresas de base tecnológica. Hoje a gente chama de startup, né? Mas lá parece outro nome, né? E esses são os instrumentos, né? E a FINEP vai aportando em cada uma dessas etapas. Cada instrumento desse é mais adequado para uma etapa. O crédito vai ser mais adequado para um projeto que já está em vias de ser comercializado, né? Já a subvenção não, é para uma inovação, transformar em produto um projeto que ainda está tem um conteúdo tecnológico muito forte, né? Muito inovador, assim. E bem como os fundos de investimento, né? Mas, grosso modo, acho que eu poderia falar um pouquinho. Esse é o grande ecossistema nosso, né, de financiamento que o Brasil tem, que é muito robusto, tá? Quando a gente compara com outros países, o sistema brasileiro, né, de financiamento e de estruturação, né, de projetos de inovação é muito bom, é muito bom, é muito sólido. As empresas são boas, né? Um grupo de empresas muito bom, e as instituições de ciência e tecnologia também são boas. Comparado internacionalmente, não sou eu que estou falando, é o Índice Global de Inovação. Legal. Então, é transformar isso em produto. Tá bom. Você indiretamente passou para a próxima pergunta que eu queria fazer para você. Nesse sentido, né, eu queria saber um pouco como é que é o papel da FINEP no objetivo de consolidar o que a gente chama de, quem que atua na área sabe, né, a tríplice hélice da inovação. Então, eu queria que você antes explicasse para o pessoal do público que talvez não conheça essa expressão, o que é, né, tríplice hélice da inovação e de que forma a FINEP contribui, né? Você acabou falando com os três atores, né, que realmente fazem uma inovação final, né? Como você falou assim, né, que gera uma nota fiscal ao final do processo. A grande questão, isso já também não sou eu que estou falando, são anos de pesquisa aí no Brasil e fora, né, que uma das molas propulsoras da inovação, né, sobretudo quando a gente fala de inovação tecnológica, é a integração entre as universidades, né, institutos de ciência e tecnologia e empresas. Esse é um fator muito importante para que a inovação aconteça, né? Então, quando a gente vai num cluster de inovação, né, normalmente vai ter uma universidade muito forte, eventualmente focada em um nicho, uma série de empresas no entorno também focadas naquele nicho, uma se abastece da outra, uma traz recursos humanos, a empresa traz recursos humanos da universidade, por outro lado, a universidade acaba tendo uma demanda maior por conta da geração de empregos. Então, é um ciclo virtuoso, né? Então, isso é um ponto a ser atacado. O Brasil vem melhorando bastante nisso, né? Teve recentemente pesquisas que apontaram, até mesmo da FAPESP, né? Que apontavam para os efeitos positivos, né, dessa integração entre universidade e empresa, e como o Brasil vinha avançando nisso, se a gente olhar um panorama dos últimos 20 anos. A FINEP também vai em linha com isso. Então, hoje a gente fala, né, que nos números aqui, né, 75% das nossas operações de crédito hoje tem integração dentro do projeto, né, que nós financiamos. A gente não está falando exclusivamente de crédito, tá? Que são 75 desses projetos vão ter a participação de um instituto de ciência e tecnologia, seja uma universidade, seja um instituto que não é uma universidade, né, seja como for. Com 75% dos projetos. É um número bastante razoável, né? Claro. Sobretudo, a gente está falando de crédito. Quando a gente vai para a subvenção, mais ainda. Tá? Subvenção econômica, mais ainda. Temos que avançar ainda, né? Temos que avançar bastante, mas é um ponto importante, né, que a FINEP ataca. Não só a FINEP ataca isso, né? Outras instituições também atacam. O CNPq está com uma série de programas relacionados a pesquisadores nas empresas, porque a gente verifica que se a gente não tiver um mercado consumidor, se aquilo ali não virar produto, né, você acaba tendo uma formação de pesquisadores, de engenheiros que não vão para as empresas. Então, isso tem que acontecer. E só vai acontecer havendo essa integração. Então, basicamente, a FINEP tem esses números, né, que acho que são importantes mostrar. Não, legal. Você comentou do apoio da FINEP nas várias fases, né,
da inovação. Você falou um pouco de subvenção, mas talvez seria legal você colocar assim, quais categorias, né, de fomento a FINEP tem, né, para os três atores, vamos dizer, né, para as empresas, universidades, ou para os dois atores, e muitas vezes o fomento é quando os dois trabalham juntos, né? Não Sim. só separadamente. Então, se pudesse falar um pouco, né, recursos reembolsáveis, eu sei que na época tinha não reembolsáveis, não sei como é que é hoje, se pudesse falar um pouco do portfólio da FINEP. O nome é esse mesmo, né, que a gente adota aqui, né? Então, basicamente, tem dois grandes grupos, né, que a FINEP financia, né? São as universidades, institutos e as empresas, na ponta. A gente está falando na ponta. Até chegar lá, tem vários mecanismos, né? Dentro desses dois grupos vou dizer clientes aqui, tá? São 4 grandes instrumentos que a FINEP trabalha. As operações de crédito propriamente ditas, de prazo longo, né, com taxa de juros baixa. Então, hoje, por exemplo, a gente opera com 4%, 5% ao ano, né, assim, nas taxas de hoje, que é uma coisa bastante diferente, né, com prazo de quase de 12 até 16 anos. É um prazo longo. Então, isso é um instrumento. O segundo instrumento, que é o instrumento mais importante para endereçar inovação tecnológica disruptiva, subvenção econômica. Então, esse é um instrumento muito importante. A FINEP trabalha com ele desde 2006. Atualmente, né, a gente, de certa forma, remodelou isso. Hoje a gente tem chamadas em fluxo contínuo, né? Antes a gente sempre tinha editais, né? Ainda temos os editais também temáticos, né? Para tecnologias específicas, hidrogênio verde, para energia, para vacina, seja o que for, mas temos também em fluxo contínuo, ou seja, fica aberto aqui para quando a empresa tiver um projeto, submeter a FINEP. Temos hoje 2 ou 3 chamadas em aberto fluxo contínuo. Temos também os fundos de investimento, né? A FINEP aporta recursos em fundos de investimento privados de capital de risco, bem como tem um fundo próprio. Existem também os instrumentos que a gente chama de não reembolsáveis para as instituições de ciência e tecnologia, né? Então, grosso modo, quando a gente está falando dessas instituições de ciência e tecnologia, a gente está falando de pesquisa básica. A gente está falando de pesquisa ou de infraestrutura, laboratórios, públicas e privadas. A subvenção econômica vai pegar todo o tamanho de empresa, né? O que importa, no caso, é o projeto, né? O grau de disrupção do projeto. E o crédito vai estar normalmente mais atrelado a projetos que já estão em implantação, né? Alguma coisa com risco tecnológico normalmente um pouco mais baixo. Recentemente, né, nós passamos aí, já tem alguns anos, recentemente não, já tem alguns anos, a seara do empreendedorismo muito forte, né? Então, o empreendedorismo é uma questão que muitas vezes não tem a inovação tecnológica, mas tem inovação em modelo de negócio. Então, já tem 5 anos também que nós temos linhas específicas para empreendedorismo, inclusive com nichos diferentes, né, com aceleração de startups. Então, tem todo um mercado novo, né, que gera muito emprego, que é muito dinâmico, e que tem um olhar diferenciado, né? Um tipo de empresa diferente, né? Um tipo de empresa diferente. Então, grosso modo, seriam essas as linhas, né? As linhas de ação aqui da FINEP, né? Não, bacana. Eu ia fazer essa pergunta depois, mas já anteciparam aqui, né? O Basílio Dagnino pergunta, né? E as pequenas e microempresas ou startups, né? Qual que é a abordagem, né, e apoio que a FINEP, né, se propõe a dar a elas? Olha, são vários programas, tá? Então, assim, começando, a subvenção econômica eu já falei aqui, né? São chamadas temáticas que a gente traz, né, com temas tecnológicos. Atualmente, nós temos um em aberto, né, que é fluxo contínuo, que é para propriedade intelectual. Então, são para viabilização comercial de propriedade intelectual oriunda de institutos de ciência e tecnologia, pensando um pouco nessa integração entre ICT e empresa. Me escutam?
Estamos escutando, estamos escutando. Eu sim. Tá, porque travou aqui um pouquinho. Esse é um ponto, tá? Existe um segundo, né? Uma segunda linha de ação, agora pensando no tema do empreendedorismo. Né? Então, falar de startup, existe um programa específico para startups, eu vou dizer nascentes, né? Porque startup tem de tudo também, aquelas que estão saindo da universidade. É um programa Centelha, que é um programa realizado junto com todas as fundações de amparo à pesquisa do país. Então, são recursos, já está na sua segunda edição, da recurso da ordem de 70 mil por startup, né, por CNPJ que venha a ser criado. Existe um segundo programa também feito para startups que já cresceram um pouco, recurso também Tecnova, junto com as fundações de amparo à pesquisa, feito em todos os estados. Esse é um segundo programa. Ele é lançado pelas fundações de amparo à pesquisa. Existe um programa da FINEP, chamado FINEP Startup, para startups com mais de 2 anos de operação, um programa de investimento de até R$1,5 milhão de reais por startup. Ele está aberto para receber propostas aqui na FINEP, né? Então, a qualquer momento, startups que têm interesse podem submeter propostas aqui dentro, no FINEP Startup. Já são para startups que já cresceram um pouco mais. Existe um programa também de nicho, que já está na sua terceira edição, que é o Mulheres Inovadoras, aí focado exclusivamente no empreendedorismo feminino. Esse é um programa novo, novo no sentido que já tem 2 anos, né? Nem tão novo mais, né? Ele já é da pandemia, né? Foi na cidade de São Paulo, e hoje nós temos versões nacionais com premiação para startups. Então, eu falei aqui de 5 programas diferentes, né? Passando da subvenção, do investimento em startups, do programa Centelha e do programa Tecnova, né? Acho que são programas importantes focados nesse público. Não, legal. Também faço aqui uma junção de uma pergunta aqui que eu ia fazer mais tarde. Você comentou sobre parques tecnológicos, né? Talvez entrar um pouco mais em detalhe de que forma vocês apoiam os parques tecnológicos, ou a criação de novos parques, e depende se você tem um exemplo que poderia dar aqui para os nossos participantes. Olha, parques tecnológicos é um tema interessante, né? Porque, de certa forma, a FINEP sempre apoiou, né? Desde lá, já tem algum tempo, uns 20 anos, que ela apoia, né, a estruturação de parques tecnológicos, centros de inovação, né? O conceito de centro de inovação são aqueles centros menores, né? Parque tecnológico é alguma coisa maior, vai ter as empresas. Centro de inovação não vai estar dentro de um prédio, né, com os mecanismos. Então, a FINEP apoia a estruturação de parques, de centros tecnológicos, e agora, mais recentemente, de centros que nós vamos lançar agora, específico com centros avançados de tecnologia, temáticos. Então, tecnologia para energia, um outro centro de formação para tecnologia aero, e entre outros. Então, a FINEP financia esses empreendimentos. Os parques têm diversos modelos, né? Vai ter um modelo que é mais público, tem modelo que é mais privado, tem modelo que a prefeitura entra, tem modelo que a prefeitura não entra, que é o Estado, tem modelo que é feito por uma organização social, tem de todos os modelos, e cada um vai ter as suas características. A FINEP não faz distinção para isso. Esse ano, né, em particular, acho que é bom falar disso, né, assim, realmente foi um ano bastante particular, porque só em ações, né, para parques tecnológicos, foram 180 milhões de reais. É mais do que a história inteira, tá? O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico esse ano. Se a gente pegar os parques hoje, né, se for pegar os principais parques do país, né, podemos falar o Porto Digital em Recife, Tecnopuc, no Rio Grande do Sul, o Parque Tecnológico de São José dos Campos, Tecnovia em Salvador, poderíamos falar de outros, né, aqui no Rio de Janeiro, BHTEC, em Belo Horizonte. A FINEP ou é o primeiro ou é o segundo financiador. Tá? Às vezes a prefeitura é a primeira. Então, tem um papel importante, né, de indução, de construção desses ecossistemas, que a gente vem vendo que funciona. Tá?
Eu tive recentemente em Santa Catarina e a gente viu que mesmo com a questão da pandemia, do trabalho híbrido, o papel que tem um centro que junta as startups, né? Que junta as startups com as grandes empresas, que junta com as ICTs. Ali você forma novos nós, né, da rede, né? Quando você está distante, é bom, né? Você continua fazendo, mas dificilmente você cria novas conexões. Dificilmente você cria. E os parques tecnológicos têm essa peculiaridade, né? Eles promovem conexões. E essa é uma linha muito importante que a FINEP atua na linha da infraestrutura, que eu estava falando lá da questão de ecossistemas, né? Dos laboratórios e também dos parques tecnológicos. Então, legal. Você falou antes, né? Eu brinquei de nota fiscal, mas você falou assim, normalmente se considera, né, a inovação quando há um produto, né? Mas assim, a inovação como um todo, se você olhar, né, ao longo do tempo, é uma somatória, né, de empresas, de iniciativas que fracassaram, não, e muitas que deram certo. Então você tem que apoiar esse conjunto, né, de tentativas. Mas aí a minha pergunta é, se você pudesse citar aí, não sei, alguns exemplos, um exemplo, né, onde a FINEP deu um apoio e realmente resultou, não sei, numa tecnologia, em algum produto novo que a gente possa entender, né, qual foi o efeito, né, da FINEP nessa cadeia, né, que talvez tenha tido fracasso no meio, mas que no fim gerou um produto novo, ou um sistema, não sei. São vários, né? São vários exemplos, mas acho que, como você falou, né? Às vezes é bom ter um para a gente cristalizar um pouquinho como é que funciona. Vou citar dois, tá? Dois. Um até pela relevância do recente, né? Nós tivemos aí essa questão do Covid, né? O mundo. E logo no início, né, acho que todos vão se lembrar ali, né, quando começou, a gente teve uma falta muito grande de ventiladores, né, pulmonares. Foi um problema do Brasil, né, um problema grave ali. E poucas empresas brasileiras que faziam. E uma delas, né, para além uma delas era uma empresa investida lá atrás, né, participou de subvenção econômica junto com a FINEP, foi investida de fundos de investimento. Saiu até na imprensa um episódio lá em São Paulo, lá na região de Cotia, mas que era uma empresa, né, de profissionais que saíram de outra maior e que cresceu, passou a fazer ventiladores e foi a salvação de muitas vidas. Esse exemplo é bem emblemático, tá? Ele é bem emblemático, de um produto que o Brasil não fazia, tá? E que a gente pôde fazer porque teve investimento em tecnologia lá atrás. Uma outra que eu gosto de trazer como exemplo, né, a gente está falando tanto em sustentabilidade, né, que a inovação tem um papel fundamental para isso, seja para fazer de forma menos poluente, seja para gerar um emprego decente. Eu gosto de trazer um exemplo do desenvolvimento de sílica verde, né? Uma empresa também que a FINEP financiou lá desde a pesquisa básica na universidade, da transformação da casca de arroz, que é um passivo ambiental brutal, né, que afeta sobretudo no norte e no sul do país, no Rio Grande do Sul e lá em Roraima. É um passivo ambiental muito grande e a gente acaba jogando isso nos rios, né, gera um problema grande, né? E essa empresa, né, com a pesquisa que nasceu na universidade, uma subvenção econômica concedida pela FINEP, e posteriormente uma operação de crédito, então, assim, um ciclo completo, hoje produz sílica verde. Então, faz chinelo havaiana, óbvio que não é havaiana, né, mas faz um chinelo de sílica verde, era casca de arroz que foi queimada, virou cinza, vira borracha. Então, assim, isso gera emprego qualificado, né? Isso gera emprego, que é um dos principais problemas que o Brasil tem. Gera emprego. Isso resolve o problema ambiental. Isso gera exportação. Então, é um ciclo virtuosíssimo. Né? E acho que esses dois exemplos, né, para mim, são importantes porque atacam, o tema da saúde, que é um tema fundamental, tem o complexo industrial da
algo muito forte no país. E dois, o tema da sustentabilidade. São duas âncoras do processo de inovação tecnológica e inserção disso na sociedade brasileira. Acho que por isso que eu escolhi esses dois. Não, fantástico, legal. Uhum. Aqui tem uma pergunta da nossa colega Franciele Gertner. Ela é um pouco específica, mas assim, a pergunta dela é assim: a FINEP, de alguma forma, tem parceria com o Senai na linha da inovação para a educação profissional? Olha, eu falo, sabe que o Senai é um parceiro aí em diversas ações, tá? Ao longo da história, né? Não é de hoje. Nós tivemos aqui uma especificidade do tema da educação, né? Da inovação no setor educacional. Temos até linhas específicas para isso. Isso não era apoiado lá no passado, mas criamos linhas específicas para isso, né? Para investimento no setor educacional. Tem alguns projetos, né, na linha da educação profissionalizante de investimento. Mas hoje, penso que atualmente, né, não existe um acordo formal com o Senai para isso, muito embora tenhamos ações específicas até de projetos do próprio Senai, tá? Mas, assim, de forma mais abrangente, institucional, se é essa a pergunta, né? Seria até de bom, seria muito importante, porque as duas ações caminham juntas, né? Formação é fundamental para que as nossas... Hoje, a formação aí de profissionais em tecnologia, por exemplo, é um dos grandes gargalos que o Brasil tem. Não só o Brasil, mas o Brasil sofre mais ainda, né? Está em virtude de e da mobilidade desses profissionais. Não, legal. Tem duas perguntas aqui, um pouquinho mais ligadas a recursos e ao financiamento. O Evaldo Silva pergunta como é que tem sido, né, a disponibilização de recursos para a FINEP ao longo dos anos. Tem sobrado ou faltado recursos? Olha, eu falo assim, eu não conheço ainda um gestor público que está falando que está sobrando recurso. Tá? Mas, assim, eu falo que hoje a situação que acho que foi construída, tá? Estabilidade orçamentária. Eu falo assim, pior, saltos orçamentários ou quando a gente despenca orçamentariamente é muito ruim, tá? Para tudo, né? Então é um processo que gera um certo desgaste. Hoje, a estruturação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, que a FINEP é a Secretaria Executiva, né? E que ela descentraliza recursos, que ela executa, mas também descentraliza recursos para organizações sociais, para o próprio CNPq. Hoje ele tem uma estabilidade normativa, ou melhor, tem uma regulação que permite uma estabilidade orçamentária, a melhor forma de se falar. Porque ele projeta para os anos subsequentes, né, a impossibilidade de contingenciamento. Óbvio que existe um processo político, entre outros aspectos, mas a gente consegue hoje ter um cenário, né, para 2022, por exemplo, vamos falar aqui de números, né, como está hoje, né, de 3 bilhões e 200, né? O 3 bilhões e 200 é um volume de recursos 4 vezes maior do que a gente tinha 4 anos atrás, assim, para a gente pensar em grandes números. Já tivemos mais, já tivemos menos, mas, assim, trazendo essa estabilidade orçamentária, os projetos podem fluir, porque o que mais se precisa é de previsibilidade. Tão importante quanto o volume de recursos, né, a partir de determinado patamar, é importante a estabilidade. E acho que hoje nós temos isso, tá? Hoje nós temos isso, ficamos satisfeitos, né? Hoje não tem nenhum projeto que a gente gosta de falar na fila, né? Foi aprovado, não tem liberação, não tem, né? Os projetos que entraram, né, foram liberados. Estamos tendo agora um processo novo aí que surgiu, mas que vai ser solucionado. Mas a gente não tem nenhum tipo de
digamos, de muitos projetos aguardando, né, financiamento. Pelo contrário, nós aprovamos e estamos liberando dentro do prazo, cronograma. Que bom. Você comentou antes, sim, por cima, sobre o programa Mulheres Inovadoras. Então, acho que é um tema super importante. Se você pudesse entrar um pouquinho mais em detalhes, acho que vai interessar muita gente aqui. Acho que... Uhum. Olha, sabe que esse programa ele surgiu, num primeiro momento, foi uma parceria FINEP e Prefeitura de São Paulo. Foi um programa de nicho e bem regional, né? Estava dentro de uma cidade só. E foi um sucesso absoluto, porque ele vem do diagnóstico de uma subrepresentação feminina no empreendedorismo e mais no empreendedorismo de base tecnológica. Então, esse era o diagnóstico. Acho que é o exemplo mais claro aí de política pública baseada em evidência, né? Então, você verifica aquilo e você aposta, olha, preciso de um programa que tem esse foco, né? E lançamos, né? O primeiro, né, foi feito lá na Prefeitura de São Paulo e foi muito exitoso, muito exitoso. Temos propostas dos mais diversos campos, altíssimo nível. E foi tão exitoso que nós resolvemos fazê-lo em formato nacional. Então, já estamos na terceira edição. Fazemos assim, nacional, mas com um recorte regional, para que a gente possa contemplar todos os estados, né? E ele apoia atualmente até 30 empresas, 6 em cada região do país, né? Com a capacitação técnica, mentoria e recursos financeiros, né? Então, o recurso financeiro é importante, mas a capacitação técnica é fundamental também. Então, a gente fez parcerias, né, com entidades privadas, né, para que pudessem fornecer essa capacitação, e vem sendo muito exitoso, muito elogiado aí, né, tanto pelo público empresarial como pelo próprio governo, né, entidades, prefeituras e estados. E a intenção é que a gente permaneça, né? Ele programa até R$120 mil por empresa premiada, para além da capacitação técnica, né, que dura em torno de 6 meses, né, com mentorias, entre outros aspectos. 30 para cada rodada, né? Então, foram 30 na primeira, 30 na segunda, agora 30 na terceira, e assim por diante. A intenção é que a gente possa ampliar, né? Mas começamos pequenos e ele vem crescendo a cada rodada, né? Tanto em volume de recursos, né, por empresas, quanto em número de empresas. Mas como é que funciona? Quem se candidata? As empresas, vamos lá, são chamadas, né, nacionais, as empresas submetem os seus projetos, empresas, né, obviamente, de empreendedoras, né, e a gente seleciona 6 empresas, né, por meio de uma banca formada por profissionais da FINEP e profissionais de mercado. Entendi. E essas 6 empresas são selecionadas para participar de um programa de capacitação, mentoria e treinamento que dura 6 meses. Findados esses 6 meses, dentre essas 30 empresas, nós selecionamos 6 que vão receber o prêmio, né? Aí isso é o prêmio financeiro, né? O programa tem esse escopo, né? Ele dura 6 meses com esse recorte de uma mentoria para as 30 e, posteriormente, uma seleção de um quinto 10 para receber o prêmio financeiro. Não entendi. Então, são empresas com mulheres, né? Com empreendedoras. Mulheres. Exato. Exato. Tem que ser só mulheres, ou como é que funciona a empresa? Tem que ser formada? Não exclusivamente, né? Mas eu teria que trazer, que você me pegou, só curiosidade. Que legal. O percentual, né? Não tem que ser a sociedade exclusiva de mulheres, tá? Mas tem que ter a participação. Eu vou aqui ver se eu consigo levantar isso aqui. Não, tranquilo. Bom, agora é uma pergunta do Daucha, né, que eu até preparei aqui, né? Eu falo assim, com tantas revoluções, tendências tecnológicas, modelos novos, transformação digital, inteligência artificial, ESG, metaverso, etc., né? Aí a minha pergunta como é que a FINEP se prepara ou acompanha isso, ou simplesmente ela espera alguém bater a porta, independentemente da tecnologia ou da tendência, ou
existe um direcionamento estratégico para uma ou outra área? Essa é a minha pergunta, em tese. A pergunta vai um pouco em linha do financiamento, né? Uhum. Não no desenvolvimento da própria FINEP, né? Penso, entendi dessa maneira. Não, Né? sim, certo. Uhum, exatamente. Basicamente, assim, né? A gente tem nós tivemos ações específicas para algumas dessas tecnologias, né? Dentro da inteligência artificial. Bom, tivemos uma ação específica para isso, né? Mas normalmente a gente vai falar de tecnologia da informação, né? Então, vão ter editais que vai pegar inteligência artificial, pega blockchain, vai pegar internet das coisas, entre outros aspectos, né? Temos também alguns voltados para áreas tecnológicas bem específicas, né? Energia, né? Então, isso é um ponto. Isso olhando a FINEP para fora, tá? De como ela financia isso do lado de fora, né? Obviamente, até para que ela possa ter essa capacidade, né? E aí acho que todas as organizações passaram por um processo disruptivo aí nos últimos anos, né? A FINEP fez investimentos massivos em virtualização, né, da empresa, né? E a virtualização da empresa trouxe um efeito muito positivo de tornar a empresa muito mais enxuta, né? Muito menos enxuta, muito mais barata para o país, né? Para a própria empresa, né? Reduzir em 30%, né? A sua quantitativa, né? De pessoas. Isso para uma organização pública é brutal, né? Ainda mais quando você Claro. quadruplica a sua capacidade de ação, né? Então, você pensar, você reduz 30% e está fazendo 4 vezes mais, né? Isso tudo em função de tecnologia, né? Investimento massivo em tecnologia, propriamente dito, né? Para além disso, a gente tem um programa que a gente está procurando estamos fazendo de inovação aberta, né? Então, não basta fazer mais com menos, né? Você tem que fazer aquilo que você não fazia antes. Então, eu falo um planejamento duplo, né? Um planejamento de virtualização, de otimização, de digitalização da empresa, né? Com um planejamento de transformação digital, que são coisas novas que você não fazia antes. Para uma empresa, para uma startup que nasce hoje, ela já nasce digital, ela não nasce com um legado para trás, né? Ela já pode partir direto para a transformação. Agora, para empresas tradicionais, né? Tradicionais, aquelas que nasceram antes da revolução digital, você trabalha sempre com planejamento duplo, né? Com legado de virtualizar aquilo que você fazia, virtualize seus canais, virtualize sua relação com o cliente, virtualize seus processos internos, ao mesmo tempo que você faz negócios novos, né? No meio digital. E é nesse planejamento duplo que a gente vem trabalhando. Não, legal. Tem uma pergunta assim que foge um pouco específico, mas talvez dê um indicador global. O Basílio pergunta aqui: qual o tempo médio de duração do processo de aprovação de um projeto de inovação pela FINEP e qual que é a porcentagem de aprovação? Claro que você vai ter que pegar um dos produtos da FINEP, mas é uma pergunta, acho que interessante, né, para quem olha de fora. Varia um pouco, sabe? Como você diz, varia do instrumento, né? Mas vou pegar aqui alguns exemplos, tá? Um projeto nosso hoje, né, de pegar aqui o inovação automotiva, né? A gente leva em média aí 77 dias entre a submissão do projeto e o dinheiro na conta, tá? Subvenção econômica, recurso a fundo perdido, 2 meses. Né? Esse número é muito bom, sabe? Assim, comparando internacionalmente, né? A gente pega o modelo de Intel, né? Que é um modelo bastante falado. Em média, lá são 80 e poucos dias, 87. Então, estamos abaixo também. Né? Nas operações de crédito, entre submissão de projeto e aprovação aqui, a gente leva 1 mês e 10 dias. 1 mês e 10 dias. Depois tem um processo de negociação ali, normalmente as garantias. Em média, ali a gente vai levar 90, 100 dias, né, desculpa, 90 a 120 dias para o dinheiro na conta, né? Mas aí de grandes projetos de crédito, milhões de reais, enfim, são questões diferentes. Esse é o tempo que se leva. Em relação ao percentual, né, de aprovação, quando a gente faz uma ação nova de inovação disruptiva, tá?
não vou pegar as operações de crédito, que são mais operações de produtos de implantação, né? Implantação de produtos, mas linha geral, né? Número mágico, a gente está falando de 40%, tá? 40% de aprovação. Lógico, eventualmente, tem limitação de recursos, né? Então, se o recurso for muito escasso, né, para aquela chamada, pode ser que você vai ter um número menor, você vai ter 10%, né? Mas quando a gente pensa de modo geral, 40% é um número mágico, né? É o número mágico ali de aprovação de projetos. Não, legal. Mais uma pergunta aqui. A gente falou muito de apoio à inovação, né, para as empresas, o sistema de inovação, ICTs, assim por diante, mas minha pergunta e a FINEP para dentro? Né? Ela tem alguma preocupação em implantar melhorias ou algum tipo de inovação interna? Porque você comentou, né? Inovação é para dentro, para fora, né? Em vários aspectos. Então, qual é a preocupação da FINEP olhar para dentro, né? Até para dar um exemplo também. É uma pergunta meio indelicada, mas eu não podia deixar de fazer. Eu falo assim, né? Até me antecipei um pouquinho sobre isso. Do duplo planejamento, né? Isso. Todas as empresas têm que se digitalizar, né? Acho que a pandemia escancarou isso aí. Muitas já estavam até preparadas, né? Só estava faltando um empurrãozinho, né? Gosto de dizer que algumas estavam lá prontas para aquilo, mas faltava ali um pouquinho de coragem ali para dar o passo, né? E nós fizemos isso. Já tinham lá, né, uma infraestrutura de tecnologia muito forte. A gente investiu mais ainda. Então, hoje, dizemos, é uma empresa 100% virtual, tudo funciona virtualmente, né? Isso era diferente do que a gente via há pouco tempo atrás, né? Hoje ela é 100% virtual. Mas isso não quer dizer que ela esteja fazendo algo novo, né? Ela está fazendo o que fazia de uma forma mais rápida, mais transparente, com menos erro, com menos desconforto para o cliente, né? Isso é um ponto importante, né? Mas isso foi mediante muito investimento, né? De pessoas. Para além disso, que a gente está estruturando agora, baseado, inclusive, né? De todo um esforço legal para as empresas estatais, lembrando que a FINEP é uma empresa pública, né? Que trouxe o marco legal das startups, né? Para poder trazer as startups para trabalharem dentro para resolver problemas das empresas. Legal. As empresas privadas já estavam fazendo isso, já estão fazendo isso há um bom tempo. Né? A própria FINEP já tinha fundos, né? De corporate venture com outras organizações, né? Mas a gente tem um fundo até em especial, né? Com empresas que a gente investe, mas sempre no desenvolvimento tecnológico das empresas, não atrelado à estratégia da organização. Agora sim, teremos o programa de inovação aberta com a participação de startups, no qual a gente financia o desenvolvimento tecnológico dos desafios que nós colocamos. Então, nós vamos publicar os nossos editais agora com os nossos desafios, as empresas participam, nós financiamos o desenvolvimento da tecnologia e, ao final desse processo, nós adquirimos a solução. Né? Interessante. Era um grande problema do setor público, né? Porque ele desenvolvia, na hora de comprar, entra num processo de licitação, pregão normal, e aí você perdia todo aquele investimento que você tinha feito. Com o marco legal das startups, permite que a gente faça aquisição. Então, esse é um processo que a gente está implementando agora. Expectativa aí que a gente, rodando ele agora, já rodaria no primeiro semestre do ano que vem, com desenvolvimento e aquisição de tecnologia. Né? Isso vai ser bom para a empresa, né, que presta o serviço, que vai ter um produto novo que pode comercializar depois com outra organização, e bom para a FINEP, porque vão resolver desafios que a FINEP não consegue resolver, né, internamente. Isso é um mundo novo para as empresas públicas em particular. Mas quando você fala que a FINEP adquire a tecnologia, o que você quer dizer com isso? Dá um exemplo de uma tecnologia. Desculpa, eu acho que eu até me expressei. Não, tem problema. Tá? Ela adquire o serviço. Tá? Tá, entendi. Trata o serviço. Entendi. A intenção da FINEP não é ter propriedade intelectual de desenvolvimento que ela fomenta. Né? Pelo contrário, ela adquire o serviço prestado pela
pela empresa Interessante. desenvolver. Não, bacana. Uhum. Bom, nós estamos chegando ao fim aqui. Acho que olha, houve aí vários elogios, parabéns a você, mas sem limitar o tempo, queria passar para você para fazer qualquer consideração final, abordar um outro tema que nós não abordamos, né? Take your time, como se fala em inglês, então, né? Fique à vontade para, né, colocar qualquer tema adicional, fazer algum comentário. O espaço é teu, por favor. Tá, assim, acho que a gente está falando bastante, né, de inovação, né? Acho que a pandemia, de certa forma, trouxe essa preocupação para a sociedade como um todo, né? As pessoas passam a se preocupar com ciência, com inovação, pessoas que antes aquilo ali passava despercebido, né? Como algo dado, né? E a gente percebe que a inovação é importante para resolver dois problemas muito persistentes do país, né? O tema do emprego. Então, sem emprego qualificado, a inovação gera esse emprego qualificado. Então, só o uso da tecnologia não gera emprego, gera emprego momentâneo, né? Questão de aplicativos, a gente usa aplicativo de transporte, aquilo gera emprego momentâneo. Mas daqui a pouco o próprio carro anda sozinho. Então, aquele emprego se perde, esse emprego não tem carteira assinada, não tem nada. Então, o desenvolvimento tecnológico e o empreendedorismo geram empregos. É a ferramenta mais eficaz de geração de empregos que pagam bem. Isso é muito importante para o país, né? Isso é um ponto. E o ponto 2 é o tema da sustentabilidade, né? A inovação entra na sustentabilidade em dois aspectos. Ela melhora a produção de produtos que são hoje feitos de forma poluente. Isso é um ponto, né? Então, o uso da tecnologia para melhorar as nossas indústrias, né, para que poluam menos, ou eliminem, carbonizem totalmente, ou sejam neutros, seja como for. E ela desenvolve produtos novos, né, que não impactam o meio ambiente. Então, assim, é uma ação dupla. A inovação tem um papel muito importante, a inovação e a ciência na agenda da sustentabilidade. Isso está lá poderia falar aqui de todos os objetivos de desenvolvimento sustentável, mas eu gosto de falar de dois, em particular, que eu acho que a inovação está mais atrelada. Uma é o emprego decente. O emprego decente vai vir com empregos qualificados. A inovação tem um papel importante para isso. E o segundo é a agenda climática, que não tem como a gente... que é o mais escancarado de todos. Fica muito claro. Então, essa agenda é importante para a gente interessar esses dois problemas que são do Brasil, são do mundo também. Eu queria só fechar com isso, viu, Ronald, de agradecer aí o espaço para a gente poder falar esse bate-papo tão produtivo. E depois eu penso que as perguntas eu posso, as demais ali, eu vi muitas perguntas aqui acontecendo, caminhar para o escrito, enfim. Nós vamos mandar para você, que tem algumas muito específicas, mas importantes na área de financiamento, mas eu não quis colocar aqui, que talvez não interesse a todos, né? Mas a gente vai passar para você. Mas, da nossa parte, eu queria te agradecer bastante, tá, por ter aceito. Acho que é um tema muito importante, por mais que se fale muito em inovação. Acho que muitos de nós, né, não conhecemos, né, o que tem sido feito por inovação no Brasil e, né, obviamente, pela FINEP também. Então, essa visão que você colocou em termos de, né, quais as fases de inovação e quais tipos de fomentos e outros programas como de mulheres inovadoras, que foi super importante para todos. Então, muito obrigado de novo, André, né? Espero podermos contar contigo em outros eventos e alguns projetos conjuntos, né? Então, eu só queria, no final, agradecer de novo aos nossos patrocinadores, ao Bradesco, à Federação de Comércio do Rio Grande do Sul, o SESC-SENAC Rio Grande do Sul, e ao Movimento MS Competitivo, Excelência Santa Catarina e a UBQ. Então, o nosso próximo evento, eu já posso aqui antecipar, é sobre metaverso, com Marcelo Cohen, um dos maiores especialistas, né, nesse tema no Brasil, vai ser daqui 2 semanas, então aguardem. Eu queria, né, comentar aqui, eu falar aqui que eu sempre faço, por favor, nos deem feedbacks, né, sobre o que acharam e principalmente o que não foi bom, né? Eu acho que sim, a gente só aprende com as coisas que poderiam ser melhores, então nos dê um toque, né, para que na próxima a gente já tenha incorporado isso no próximo evento. Então, André, obrigado de novo, a nossa equipe, ao Marcelo, a Patrícia, a Natália também, que ajudou a organizar,
E a todos que participaram, uma boa tarde ainda e uma boa semana. Tchau, tchau para todos e todas. Um abraço, boa tarde. Obrigado, tchau, tchau.